Fala, minha gente do canal Carloto Júnior TV, Instagram, Facebook e demais redes sociais. Marlon Coutrinho não é mais o técnico do Imperatriz, que às vezes já deixou inclusive a cidade. A diretoria não perdeu tempo, já anunciou o novo comandante, já vai estar em Salvador, o jogo de quarta-feira pela Copa do Nordeste. Mas antes de falar sobre esses assuntos, quero fazer aquele pedido mais especial a você. Deixa o like aí, dá o joinha no nosso vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Quanto mais gente inscrita, mais fortalecer o canal. Não esquece de ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que rola no canal Carlos TV. Combinado? E segue a gente aí nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Vai ser muito legal a gente estar fazendo esse feedback, levando as informações do mais querido da região Cotentina para você. Mas deixa o like aí, o joinha, beleza? Muito bem, Marlon Coutrinho não é mais o técnico do Imperatriz. O treinador conversou com o presidente do Cavalo de Aço e entregou o cargo de sua disposição. Né? Pela diretoria, pelo presidente, pelo menos nesse primeiro momento, o Marlon não seria desligado, mesmo com o empate do jogo contra o Constantinópolis no sábado aqui em Imperatriz. O presidente entende que não existia motivo para isso, o time estava invicto no brasileiro da Série B, está ainda na zona de classificação, divide a segunda colocação com o Águia de Marabá com 6 pontos, perde nos gols feitos, né? O Águia tem 6, o Imperatriz tem 5. Então, na cabeça do presidente, não era motivo para demitir o Marlon Coutrinho nesse momento. Só lembrando, o Marlon, quando veio para a Imperatriz, era um pedido da maioria dos torcedores do Cavalo de Aço. Uma maior parte da imprensa também, há muito tempo gostaria de ver o Marlon dirigindo o Imperatriz. E foi feita essa contratação. E o Marlon livrou o Imperatriz do rebaixamento. Ele sozinho, não, claro que não. Mas ele, estrategicamente, era o melhor nome naquele momento para assumir o Imperatriz, porque a disputa era direta com o Tuntum, um time que ele conhecia muito bem, afinal de contas, ele tinha trabalhado lá. E venceu os 2 jogos, tanto aqui em Imperatriz, quanto o jogo lá em Tuntum, livrando o Cavalo de Aço do rebaixamento para a Série B do Campeonato Maranhense. A partir daí veio a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste, ou seja, montando o time durante essas 2 competições, muito difícil. A Copa do Brasil foi eliminado do Amazonas, Copa do Nordeste, todo mundo sabia que era muito difícil, principalmente diante do elenco que o Imperatriz tinha, e o foco mesmo era o brasileiro da Série D, onde o time, no primeiro momento, ia buscar permanência na competição para o próximo ano, e quem sabe sonhar com a Série C. Não é impossível, é difícil sim, mas não é impossível. E esse planejamento estava sendo cumprido. Claro que um problema aqui, outro ali, o time não conseguiu fazer os gols que se esperava no jogo contra o Tocantinópolis, fez uma péssima partida, de passagem, a pior da Série D, ou a pior, porque o jogo de estreia contra a Tuna, o Imperatriz teve chance de vencer o jogo, se tivesse sair um vencedor, seria o Cavalo de Aço. Venceu o Oratório aqui no primeiro tempo, fez 3-0, tomou um gol no finalzinho do primeiro tempo, depois teve um jogador expulso, jogou boa parte do segundo tempo com 1 a menos, mesmo assim garantiu o resultado, e empatou com o Águia de Marabá, lá em Marabá, que é muito difícil o Imperatriz conseguir. Né? Se você pegar os últimos resultados, o Águia de Marabá tem levado vantagem em relação ao time do Imperatriz. Mas o Cavalo de Aço teve chance, inclusive, de vencer o jogo lá dentro do campo do Águia. Teve gol perdido pelo Senna, teve 2 perdidos pelo Riamo, inclusive uma bola na trave. Então, o time estava cumprindo. Era o futebol de encher os olhos, né? Era um futebol que agradava? Não, tem que ser sincero, ainda não era aquilo que a gente gostaria de ver no time do Imperatriz. Mas também aí vem a questão, né, das peças que não estão encaixando, do time que não consegue ser repetido por uma contusão, por uma suspensão, uma série de fatores. Tá? E eu acho que, na atual situação, principalmente no empate contra o Tocantinópolis, o menos culpado é o Marlon, porque não tem treinador nenhum na cabeça que vai colocar um time para se defender e não vai querer vencer dentro de casa, ainda mais sabendo que a vitória poderia colocar o time do Imperatriz na liderança isolada do grupo A. Mas, infelizmente, não aconteceu. O time fez 1-0,
no segundo tempo, se segurou até os 40 e tantos minutos, e aos 49, infelizmente, tomou o gol de empate. E o Marlos entendeu que respeito ao presidente, consideração ao presidente, que está sendo muito cobrado nas redes sociais, pela torcida, alguma parte da imprensa também. Então, ele preferiu deixar à vontade e desligou do time do Imperatriz. O problema maior é porque o Marlon não tem grife. O Marlon é do interior do Maranhão. O Marlon é um cara humilde, trabalhador. Né? Claro que não teve trabalho em grandes equipes, talvez por falta de oportunidade. Acho que ele treinou o Maranhão, das grandes equipes da capital, mas levou um Cordino à final do Campeonato Maranhense. Então, assim, não deu, passou, infelizmente, né? E naquela oportunidade, a diretoria do Imperatriz, através do presidente Wagner Ares, atendeu os anseios de boa parte da torcida e da imprensa, trazendo o Marlon para dirigir o Imperatriz. E há muito tempo namorava, vinha, não vinha, terminou vindo esse ano. Salvou o time do rebaixamento, que era o principal objetivo naquele momento. Agora, com a saída do Marlon, mais uma vez, o presidente atende o pedido da maioria da torcida do Cavalo de Aço e também da imprensa, porque foi anunciado agora no final da tarde, já início da noite, Marcinho Guerreiro, que era um nome que estava aí no mercado, já treinou o Imperatriz, já fez um bom trabalho no time do Imperatriz, inclusive, né, na Série C do Campeonato Brasileiro, e retorna para dirigir Cavalo de Aço. Acertou agora à tarde, vem com o seu filho, né, que é o Lucas Guerreiro, que só vai se apresentar depois do jogo contra o Trem pelo Campeonato Brasileiro da Série D na próxima segunda-feira. Mas o Marcinho Guerreiro já se apresenta amanhã em Salvador. Não sei se ele vai ficar no banco de reservas contra Jacuipense, talvez fique, até para ter um ponto físico, né, se o nome dele aparecer no vídeo, não tiver nenhum perfil, porque o treinador também tem que ser registrado, tem que aparecer no boletim informativo diário da CBF. Se a parte burocrática estiver ok, não vejo motivo de ele não ir para o banco de reserva, até porque esse jogo vai ser mais um treino para o Imperatriz que propriamente valendo alguma coisa. Então, aliás, não tem mais chance no Campeonato Brasileiro, aliás, na Copa do Nordeste. Vai apenas cumprir a tabela nesse jogo de quarta-feira. Agora, vai colocar um time, né, jogadores considerados titulares, correr o risco de perder para o jogo que é importante na segunda-feira contra o Trem do Amapá, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Então, isso é um Marcinho que vai decidir lá em Salvador. Eu não acredito que ele, sei lá, possa ficar no banco de reserva, ou de repente fica lá na tribuna para ter uma visão melhor daquilo que ele pode ver do time, desse time do Imperatriz. Vai melhorar? É difícil de dizer, né? Mas, geralmente, quando se troca de treinador, existe uma melhora na equipe. Por quê? Porque os jogadores querem mostrar serviço para o novo comandante. Todo mundo quer garantir a sua vaga no time. Então, a expectativa positiva é que o time possa melhorar. Vai alcançar o objetivo de fazer grandes jogos? Aí a gente não sabe. Né? Porque, assim, o treinador, todo treinador de futebol, quando assume uma equipe, geralmente ele quer trazer alguns jogadores de confiança dele. E isso é normal no futebol. Tá? E qualquer profissão, quando você trabalha em equipe, se você é o comandante daquela equipe, você quer ter o respaldo de escolher com quem você vai trabalhar. E, geralmente você escolhe aqueles da sua confiança, porque você conhece, você sabe até onde esse profissional pode ir, você sabe até onde você pode cobrar desse profissional. Quando você pega um jogador que você não conhece, né, que você nunca trabalhou, existe uma certa dificuldade até acontecer o entrosamento. A diretoria vai atender os pedidos do Marcinho? O Marcinho vai pedir alguma contratação? É esse o ponto de interrogação. Porque para atingir uma performance um pouco mais acima, tipo assim, brigar por acesso na série B, para a Série C, eu acho que precisa melhorar, né, em contratações. E aí é que eu digo, parte, né, da escolha do treinador de trazer jogadores pontuais. 3, 4, sei lá, como é que vai ser agora, porque é um novo pensamento, é uma nova cabeça, a gente não sabe o que passa na cabeça do Marcinho. Mas
uma coisa fica bem clara e é possível e é preciso pontuar nesta noite de segunda-feira, e mais uma vez a diretoria atende o pedido que a gente vê muito nas redes sociais. Eram dois nomes que a torcida estava pedindo, ou que pelo menos citava, o Marcinho Guerreiro e o Paulinho Kobayashi. O Paulinho Kobayashi é empregado, está lá do Manauara, né? Não tem como tirar ele de lá, né? Quer dizer, tem, mas se você tem duas opções e uma está mais fácil, então você vai nessa que está mais fácil, era o caso. Não é que esteja mais fácil, é que está à disposição, né? Era o caso de Marcinho Guerreiro, que estava livre no mercado, então o Imperatriz correu contra o tempo e acertou com ele. Vai vir preparador físico também, porque a informação que circula, bastidores, oficiosamente, é que talvez o Cristiano Filipe não continue também. Depois do jogo do trem, o Amapá pode ser que ele também, né, deixe o cargo à disposição da diretoria, até que parece que foi indicado pelo Mar, existe muito essa questão aí de confiança, né, de gratidão, então a gente não sabe como é que vai ser. Mas tá aí o Marcinho Guerreiro, inclusive tem aqui já foi anunciado aí nas redes sociais do Cavalo de Aço, tá aí, né? Marcinho Guerreiro, 3 títulos maranhenses conquistados, 3 acessos à Série C do Campeonato Brasileiro, tendo um deles pelo Cavalo de Aço, lá em 2018. Então o Guerreiro chega para comandar o mais querido da região Tocantina pela segunda vez. Desejando boa-vinda aí para o Marcinho Guerreiro, que ele possa fazer um grande trabalho no Imperatriz. Quem sabe, né? É a segunda vez coloca o Imperatriz no acesso na Série C do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Ele já fez isso com o Maranhão, né, no Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. Ele com o Maranhão na Série C, o Maranhão hoje está na Série C. Mas já neste ano não conseguiu repetir um grande trabalho lá no Maranhão. O Maranhão perdeu o título do estadual, e basicamente era o mesmo elenco com algumas contratações, e também não estava bem na Série C. Por isso que, inclusive, ele deixou o comando técnico do Maranhão Atlético. Mas é assim, o treinador às vezes não vai bem no time, vai bem no... É igual o jogador, né? Isso não quer dizer que o cara não possa ser bom aqui. Pelo contrário, ele já fez um bom trabalho aqui no time do Brasil. O que precisa mesmo é de respaldo, tanto da diretoria quanto da torcida. Tá? A torcida precisa entender que, a partir do momento que ela apoie irrestritamente, todo mundo empurrando para o mesmo lado ou puxando para o mesmo lado, a possibilidade de você alcançar os objetivos são maiores. Agora, quando fica dividido, aí complica, né, o trabalho. Você influencia o mental, influencia no comportamento, influencia nas decisões. E o Imperatriz, nesse momento, não pode se dividir de maneira nenhuma. Tem que unir, né? A torcida, um time, para que dê liga e esse time possa alcançar os objetivos. Se, por um lado, a saída do Marlon Cutrim, nesse momento, foi assim, não era do agrado da diretoria, não era o pensamento da diretoria, por outro lado, uma injeção de ânimo com um novo comandante, né? Já tem história, não só do futebol do Maranhão, mas principalmente no Imperatriz, onde ele já fez um bom trabalho. Então, a expectativa que fica é que, né, ele possa extrair mais coisas desses jogadores, mas, repito, é importante também que ele possa trazer algumas peças, né, da sua confiança, da sua indicação, para que possa, né, o time subir de patamar e alcançar os objetivos necessários. Então, como diz aqui a matéria, né, a delegação do Imperatriz chegou hoje 11 horas lá em Salvador. O jogo não vai ser na capital, propriamente na capital, né? Vai ser em Feira de Santana, lá no não lembro se no Caju, né? O nome lá do local do jogo. E o Marcinho Guerreiro já vai estar integrado, né? Lá com a delegação, conhecendo, trocando ideias com o James, e é importante você ter o auxiliar técnico justamente por isso, né? Que ele passa essas informações. Tem o Carlinhos também, diretor de futebol, e com certeza vai ajudar muito nessas informações para o Marcinho Guerreiro. E o próprio Marcinho, que é um treinador que, né, vive o futebol do Maranhão também, né, deve saber algumas coisas sobre o time do Imperatriz. Com ele chega o seu auxiliar técnico, que é o seu filho, né, o Lucas Guerreiro, que vai reportar a comissão técnica, acompanhou o Marcinho por vários lugares, só que o Lucas só vai se integrar ao grupo depois que o time voltar
do jogo contra o Trem, tá? Já o Martins Guerreiro não. Martins Guerreiro já vai estar lá em Salvador. Tem até informação aqui, rapaz. Martins Guerreiro desembarca nesta terça-feira, 3 da tarde, lá em Salvador. E em seguida seguirá para a Feira de Santana, onde terá o primeiro contato com o elenco Cavaleiro. Eu acho que amanhã, terça-feira à tarde, pode ser que tenha alguma movimentação e ele já participe dessa movimentação, colocando algumas coisas que ele entenda que seja bom já para, né, o time ir absorvendo isso. Não digo para o jogo de quarta-feira, não, porque o jogo de quarta-feira, repito, não tem interesse nenhum com o Cavalo de Aço. O jogo mesmo é o de segunda-feira, galera. Não é, esse jogo não é domingo, nem sábado. Vai ser segunda-feira, 20 horas, 8 da noite. Trem e Imperatriz. Lembrando que o Trem é o líder do grupo 8.1. Esse jogo é importantíssimo para o time da Imperatriz. Tá? O empate lá vai ser um bom resultado. Não pode imaginar que não seja um bom resultado, não, que é um bom resultado. Vai manter os dois times ali. Né? O Trem iria a 9 pontos, o Imperatriz iria a 7 pontos, ficaria 2 pontos de diferença, e tem um jogo aqui, outro Trem, né? O Imperatriz poderia vencer e ultrapassar a equipe do Amapá. O que não pode é perder esse jogo lá, manter a invencibilidade do time no Brasileiro da Série. Então, é isso aí do Imperatriz. A delegação viajou, não viajaram o lateral direito do Ceará, Bibico, que está entregue ao departamento médico, né, vai passar por cirurgia, o zagueiro Vinícius e o volante Felipe Macena. Eu não sei se os 3 goleiros viajaram, se tem um goleiro, ainda não tenho essa informação, mas a delegação viajou, porque de lá já segue para Macapá, onde tem o jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na próxima segunda-feira, 8 da noite. Beleza? Olha, pedido, não posso esquecer, né? Você dê joinha no nosso vídeo, tá? Deixa o like, é importantíssimo isso, né? Você pede muito aqui. Compartilha o vídeo também, se inscreve no canal se você não é inscrito, é fácil, é gratuito, você não paga nada. E não esquece de ativar o sininho de notificação, porque sempre que tiver algo novo aqui no canal, você vai ser notificado. Combinado? E segue a gente também nas outras redes sociais. Uma ótima segunda-feira a todos e vamos viver a expectativa agora desse novo momento do Imperatriz com o novo treinador. Abraço.